Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante de volta ao começo de tudo, mergulhando nos mistérios e nas revelações do primeiro livro da Bíblia. Vamos juntos desvendar Gênesis. Você já se perguntou sobre as origens? Não apenas do universo, mas da própria condição humana, das nossas alegrias, lutas e do nosso propósito? Gênesis, que significa origem ou início, nos oferece um panorama épico, começando com a impressionante narrativa da criação. Das trevas primordiais, a voz de Deus ecoa: haja luz. Este não é apenas um evento cósmico, é o primeiro passo de um relacionamento divino que se desenrolará ao longo de toda a Bíblia. A separação da luz e das trevas, da água e da terra firme, estabelece uma ordem que culmina na criação da humanidade. Muitos estudiosos acreditam que Moisés compilou estas histórias, possivelmente durante a jornada do povo de Israel pelo deserto. Ele não estava apenas registrando eventos, estava tecendo uma tapeçaria de identidade, propósito e esperança para uma nação. Gênesis se divide em duas partes principais: a história primitiva, de Adão a Abraão, e as narrativas patriarcais, que seguem a linhagem de Israel. Essas histórias, provavelmente preservadas por tradição oral muito antes de serem escritas, nos dão um vislumbre das questões mais profundas da vida. A narrativa da criação, com seus 7 dias simbólicos, não é apenas sobre o como, mas sobre o quem e o porquê. Cada dia revela um aspecto do caráter de Deus e do seu plano. O clímax não é a criação do universo, mas a criação do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, com a responsabilidade de cuidar da terra. Essa responsabilidade, chamada de mordomia, é uma bênção e uma vocação. Deus não apenas cria, ele abençoa, declarando que tudo é muito bom e convidando a humanidade a participar dessa bondade. No entanto, essa harmonia inicial é rapidamente quebrada. A introdução do pecado, através da desobediência de Adão e Eva, fratura o relacionamento perfeito entre a humanidade e o Criador. A história de Caim e Abel nos mostra como as consequências desse rompimento se espalham, gerando inveja e violência. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo em meio ao fracasso humano, a misericórdia de Deus se manifesta. A narrativa de Gênesis não é apenas uma história de queda, mas também de uma busca incansável pela redenção. É neste contexto que surgem as alianças, que são promessas sagradas e pactos divinos. A primeira grande aliança é com Noé, após o dilúvio. O arco-íris se torna o símbolo do compromisso de Deus de nunca mais destruir a terra com água, um sinal de um novo começo e de sua misericórdia contínua. Essa intervenção divina para salvar Noé e sua família demonstra o envolvimento ativo de Deus na história humana, mostrando que ele é soberano e fiel às suas promessas. A narrativa, então, dá uma virada monumental com o chamado de Abraão, por volta do capítulo 12. Aqui, a história se afunila da humanidade em geral para uma família específica, através da qual Deus planeja abençoar todas as nações. A aliança abraâmica é fundamentada em 3 promessas extraordinárias: uma terra, uma descendência incontável, como as estrelas do céu, e a promessa de que, através dele, toda a terra seria abençoada. A jornada de fé de Abraão, com suas dúvidas e desafios, estabelece um paradigma de justiça que ecoa por toda a Escritura. A fé que confia em Deus, apesar das circunstâncias. A vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, é uma saga de drama familiar, lutas e intervenções divinas. Vemos como as promessas de Deus se desenrolam geração após geração, moldando a identidade do povo de Israel. Essas histórias não são contos de heróis perfeitos. São relatos honestos de pessoas falhas que foram usadas de maneira extraordinária pela graça de Deus. Elas nos mostram padrões de comportamento, tentação e escolhas morais
que continuam relevantes até hoje, oferecendo um espelho para nossa própria alma e nossas dinâmicas de relacionamento. O tema da bênção contra a maldição do pecado é uma tensão constante em Gênesis. Enquanto o pecado traz desordem, a bênção divina busca restaurar e expandir a vida. A bênção não é apenas um desejo de bem-estar, é um chamado ativo para ser um agente da bondade de Deus no mundo. Da bênção da criação à aliança com Abraão. Vemos um plano redentor se desdobrando progressivamente, uma revelação contínua do desejo de Deus por um relacionamento restaurado com sua criação. Gênesis, portanto, não é apenas um livro de história antiga, é a base fundamental para compreendermos doutrinas essenciais sobre o pecado, a justiça, a soberania de Deus e a promessa divina da salvação. Ele nos prepara para o resto da Bíblia, introduzindo os temas que serão desenvolvidos até sua conclusão no Novo Testamento. A história primitiva e as narrativas patriarcais não são desconexas, elas se entrelaçam para formar uma única e poderosa mensagem sobre a origem da nossa necessidade de redenção e o início do plano de Deus para provê-la. Desde os primeiros versos, que nos tiram das trevas para a luz, até as promessas feitas a Abraão, que olhava para as estrelas, Gênesis nos convida a encontrar nosso lugar nessa grande história. É um convite para entender de onde viemos, por que estamos aqui e para onde a graça de Deus está nos guiando. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração profunda de Gênesis. Se você gostou deste vídeo e quer continuar descobrindo os tesouros da Bíblia, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Clique no sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!